Tem uma coisa curiosa, que quando a gente olha certas histórias pelo particular, pela árvore, às vezes a gente fica mais chocado do que quando a gente vê pela floresta. Então, quando a gente fala, por exemplo, daquele deputado Marcos Feliciano, que era um pastor, que se sentiu à vontade para em 2019 trocar todos os dentes, Larissa Biscaia, com o dinheiro da Câmara dos Deputados, todos. Eu tinha bruxismo, era um problema sério de saúde. Bom, tudo bem. Aí o tadinho, ele foi lá e trocou todos os dentes. Quem pagou? Foi você. Ouvinte querida, você pagou os dentes do deputado. Então quando você ouve a história do deputado, você fica chocado. Você fala, meu Deus do céu, que absurdo, né? Que cara de pau. Trocou todos os dentes, não problema de saúde. Paga no seu bolso, bicho. Não, ele vai lá e reembolsa naquele plano cornucópia da Câmara dos Deputados, que paga tudo, até todos os dentes. Aí a gente fica chocado. Aí quando a gente faz um olhar mais à distância, os números são tão grandes que a gente se perde e aí a gente não sabe muito bem se é muito, se é pouco. Por exemplo, emendas parlamentares. 50 bi são as emendas parlamentares. Gente, 50 bi é tanto dinheiro que 5 bi é meio que parecido, porque 5 bi, 50 bi é tudo igual. 500 milhões também é muito dinheiro. Então, às vezes é preciso que a gente vá num caso isolado e perceba que de casos isolados em casos isolados se constrói uma grande floresta e que essa floresta é grandalhona. Mas quando fica naquele número distante, 50 bi. Você fala, pô, mas 50 bi, né? Então, olha que coisa interessante. Esse final de semana, o Jornal o Globo, ontem e hoje, tem publicado reportagens, publicou ontem e hoje, sobre as despesas feitas com emendas parlamentares. E se concentrou em algumas cidades, entre as quais São Luís do Anauá, que fica perto de Boa Vista, 3 horas, 4 horas de Boa Vista. E lá, em São Luís do Anauá, os caras enfiaram em emendas, uma das menores cidades, 7 mil habitantes, enfiaram 126 milhões de reais em emendas parlamentares de 2020 para cá. E coisas assim que envergonham. Por exemplo, eu fico chocado só de saber que é possível gastar dinheiro com isso. Começa com praça, né? Tem que fazer parque, praça. Desculpa. Parque e praça é legal se a prefeitura tem dinheiro para fazer. Se não tiver dinheiro para fazer, não tem que fazer coisa nenhuma. O que o Estado, a União tem que pagar? Por que a União tem que pagar? Bom, mas tudo bem. É uma praça, um parque, área verde. Oh, meu Deus, tá bacana. Mas aí, os imbecis resolveram fazer um portal com 25 metros de altura para a entrada da cidade. Um portal. Quer dizer, a praça, eu estou questionando, imagine o portal. Para que serve um portal? Se você, ao passar dali, fosse para o inferno, eu defenderia. Porque aí você faria um portal, passaria por baixo dele todos os vagabundos envolvidos nessa obra, prefeito, vice-prefeito, vereadores, deputados federais, senadores, todos. Fala, como é que eu chego em São Luís? O senhor passa por aqueles portais, por aquele portal, mas só deixa passar os vagabundos, tá? Os cidadãos, os moradores de São Luís, a gente não deixa passar, para que não desapareçam. Mas se fizesse um portal que levasse essa gente para o inferno, aí eu acho que seria uma boa. Mas é um portal que não serve para coisa nenhuma. Porque todo mundo acha que está construindo um marco de alguma coisa. Essa porcaria dessa ideia custou 2 milhões de reais. Beleza. Tá pronto? Não. Ficou pronto? Não. Aí fizeram um projeto para construir 100 casas populares. Tá pronto? Não. Quantas casas tem prontas? Nenhuma. 5 casas não tem telhado. Uma está mais ou menos pronta, de 100. E com a obra atrasada em 2 anos. Como essa obra também está atrasada. Abandonada. Então, você pega os vagabundos que fizeram isso. Alguém projetou,
alguém que teve a ideia, aprovou na Câmara, né, dos Vereadores, foi buscar recurso federal, o senador que deu dinheiro, o deputado que deu dinheiro, todo mundo envolvido. E tem centenas de obras assim pelo Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele resolveu dar um basta nessa bandalha, nessa vagabundagem. Eu só não chamo de crime porque, ainda que eu chamasse no sentido figurado, alguém iria me cobrar que eu soubesse qual é realmente o artigo do Código Penal e que evidências eu tenho. Aí, o artigo do Código Penal só se eles forem culpados por desvios e tal, que até agora, pelo Tribunal de Contas da União, tem desvio. Tem desvio. Tem cidades que o dinheiro foi destinado para fazer uma terraplanagem, um revestimento de estradas, o TCU foi lá e só achou uma trilha. Uma trilha. E o mais maluco é o seguinte, você pergunta para o prefeito de agora, ele diz que é coisa do prefeito anterior. Você liga para o prefeito anterior, como jornalistas de O Globo ligaram, o prefeito anterior não atende. Você liga para os deputados, eles dizem que não tem nada a ver com isso, que eles só mandaram dinheiro. Quer dizer, você percebe que sacanagem que estão fazendo? Que coisa vagabunda, canalha. Eles estão roubando a sociedade brasileira. Essa cidade de São Luís tem também um parque de vaquejada que também não está pronto. Ia ter vários shows, como houve no passado, ia ter mais shows com duplas sertanejas que foram canceladas. A cidade está quebrada, deve até para funerária. A cidade tem uma dívida de algumas dezenas de milhões de reais, uma cidade que não arrecada coisa nenhuma, uma cidade pequena, que deveria ser respeitada, o cidadão deveria ser respeitado. E, no entanto, ele está fazendo parte de sendo usado para um assalto conceitual, no mínimo, e, se forem ver, de repente, assalto mesmo. É inconcebível, veja, e quando eu falo de São Luís do Anauá, alguém vai dizer, não, isso é uma questão localizada. Não, não é. Se você der uma olhada, aí sim, saindo do dente do Marcos Feliciano e saindo de São Luís do Anauá, e você olhando em distância, tem abusos e mais abusos no uso do serviço médico, no uso do dinheiro de gabinete, na quantidade de parlamentares. O senador, por exemplo, que indicou obras, dinheiro para essa cidade, por exemplo, a que eu me referi, ele acaba sendo aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Olha que coisa vergonhosa. E esse senador, Messias de Jesus, do Republicanos, quando procurado, ele disse, olha, eu não sei, eu mandei o dinheiro. Quer dizer, um cara que vai ser do Tribunal de Contas que fala, eu não sei, eu mandei o dinheiro, não tem compromisso com nada, não tem compromisso com o desfecho, não tem compromisso com o resultado final. Dane-se. Messias com C de Jesus. Não é Messias com 2 S de Jesus, é Messias com C de Jesus. Aí, quando você olha, essa cidade recebeu dinheiro de uma porção, quase uma dezena de parlamentares. É a cidade que, per capita, recebeu mais dinheiro em todo o Brasil de emendas. Daí porque faz sentido falar delas. Mas a gente poderia falar de outras cidades que também receberam dinheiro, várias cidades, e que estão sob fiscalização. O problema é que a lógica de funcionamento está completamente errada. Da mesma maneira que o seu Marcos Feliciano não deveria poder trocar 32 dentes, tira um que está estragado, né? Arranca com um alicate, 2 dentes, 3 dentes. Agora, trocar 32 dentes, aí realmente é um absurdo. Quer paga. Não dá para um serviço de saúde bancar um negócio desse tipo. Nem para deputado.
nem para deputado. Pois é o problema do sistema. Quer dizer, o Marcos Feliciano não fez algo ilegal. O Marcos Feliciano fez algo que é imoral. Mas o sistema patrocina a imoralidade. O sistema patrocina a troca de dentes. Daqui a pouco a gente vai ver gente fazendo lifting facial, vai fazer harmonização com dentista. Os dentistas agora estão ganhando dinheiro fazendo esse negócio que deveria ser só médico que faz, mas daqui a pouco a gente vai ver deputado ficando com cara de cantor ou cantora conhecida aí, porque está fazendo também essas harmonizações faciais e tal, pago com seu dinheiro. Mas um deputado tem 37 milhões de reais de emenda por ano para ele brincar de ganhar voto. Brincar de ganhar voto. Tem vídeo desse senador Messias de Jesus ao lado do prefeito da cidade entregando trator. E mostra, eu queria agradecer ao senador, meu prefeito, meu amigo. Sabe? Voto, pedindo voto é uma coisa nojenta, desleal, desbalanceada. O cara tem 37 milhões, bom, esse é senador, tem 69 milhões de reais, senador, 37 o deputado, por ano. Faz 7 vezes 4, 28 e tira 4. 276 milhões de reais num mandato de 4 anos, né? No caso do senador são 8 anos, mas cada 4 anos tem eleição. Cada 4 anos ele tem 274 milhões de reais, mais de 500 milhões de reais ao longo de 8 anos para gastar como ele quer. Não é como eu quero, depois tem regra. Que regra é essa? Que o portal não ficou pronto? Que regra é essa? Que o conjunto habitacional não ficou pronto? Dinheiro usado com fiscalização frouxa. Então é uma bandalha nacional, que custa 50 bi de reais e você não sabe quanto desses bi são gastos da maneira correta, sendo que nenhum desses bi são gastos segundo políticas públicas nacionais aprovadas em ordem de importância, ranqueando do mais necessário ao menos necessário. Nenhum! Porque não dá para ter uma lógica, qualquer que seja ela, que justifique, em algum momento, você reservar 2 milhões de reais para um portal numa cidade. Nada pode ser importante o bastante para entrar, um portal de uma cidade ser importante o bastante para entrar numa lógica de política pública. Um país que ainda tem insegurança alimentar, um país que tem deficiências de saúde, um país que tem deficiência na educação. Quando é que vai sobrar um dinheirinho por essa lógica para construir uma porcaria de uma sacanagem que é um portal que não serve para porcaria nenhuma, a não ser que fosse mandar os deputados, os senadores, o prefeito, os vereadores todos para o inferno. Aí seria bom. Então, como em São Luís do Anauá, tem várias cidades, Flávio Dino está em cima. É uma disfunção imaginar um ministro do Supremo em cima disso, deveria ser o Tribunal de Contas da União e só. Mas deveria ser um sistema de controle da Câmara dos Deputados, mas eles são os beneficiários disso, eles que fazem a farofada, eles que fazem a farra com o dinheiro público. Não vejo o Hugo Mota assim surgir contra isso com firmeza. Isso aí é da cota de cada um, é da consciência de cada um, porque tem lá seus 37 milhões por ano. A gente só aloca segundo critério, depois de critérios rígidos, a prefeitura que tem que administrar. É uma palhaçada, né? Você acha que um agente financeiro que empresta dinheiro, um banco que empresta dinheiro, você acha que ele não pede garantias? Um banco que empresta dinheiro não controla para saber a cada quanto tempo como é que está a obra para depois pedir para saber se vai liberar mais um tranche? Então, por que isso não vai para o controle da Câmara dos Deputados? Se fosse para o controle da Câmara dos Deputados, não teria obra com atraso de 2, 3 anos. Não teria como, porque tem a marcação, tem a medição. Fez o que tinha que fazer nesse ano? Não fez. E não é ano, né? Libera em janeiro, libera em fevereiro, libera em março, vai liberando. Parou, processa. Parou, chama a polícia. Parou, prende todo mundo. Parou, pede explicação. Frouxidão. Que não é falta de fiscalização apenas, não. Tem muitos casos em que
fica configurada a lavagem de dinheiro, fica configurado o desvio de recurso público. Tem cidade onde se deveria comprar uma determinada coisa, comprar a determinada coisa que é uma barbaridade já, comprar aquilo já foi vendido, aquilo já virou dinheiro, já foi gasto em outra coisa. A prefeitura da cidade de Mucajaí, também em Roraima, tem que ver que eles visitaram alguns estados, mas nesse caso ela recebeu de um deputado 16 milhões, do Edio Lopes, 16 milhões, deputado PL de Roraima, e para o serviço de terraplanagem a que me referi. Aí foram perguntar à prefeitura, vem cá, e cadê o serviço? Falaram, não, a gente usou para serviço de limpeza urbana e manutenção de veículo. Porra, como assim? E aí cadê as evidências? Cadê as provas? Cadê o material? Não tem. Então é bandalha mesmo, patifaria. Não ache você que mora em São Paulo, mora no Rio, mora em Minas, mora no Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Você fala, não, isso aí é coisa lá do território de Roraima. Não ache isso não, tá? Isso tem em todo lugar. A reportagem do Globo mostrou o absurdo que é até numa cidade miudinha de 7 mil habitantes, acharam mais de 120 milhões de reais de dinheiro alocados de 2020 para cá, e inclusive para esse portal, que dá nojo, Então, imaginar que a Câmara dos Deputados, que o Senado da República pode apontar o dedo para o Supremo para encher o saco dizendo que tem disfunção no Supremo, é uma loucura, né? Porque o que eles estão fazendo é uma vergonha. Nesse caso, se não é o Flávio Dino para ficar em cima, essa emenda PIX, que é a emenda que entra num caixa único do governo e depois desaparece como mágica, ia continuar. Então, mas o Supremo está fazendo aquilo que não deveria fazer. De fato, não deveria o Supremo estar cuidando disso que nem bedel. O Flávio Dino virou bedel de deputado. Não deveria. Mas qual é o sistema de controle que a gente tem? Quando a gente fala em instituições, de institucionalidade, lembrando que a instituição é o órgão, a institucionalidade é o respeito àquele órgão. Então, se você não tem instituições sólidas, ou seja, se elas não são respeitadas, se elas não se fazem respeitar, não adianta nada. A instituição não é um CEP, a instituição não é um prédio, não é um conjunto de tijolos e cimento. A instituição é um valor, é um princípio, é um conjunto de regras. Respeitá-las é a institucionalidade. Quando se respeita demais, alta institucionalidade. Quando se respeita pouco, baixa institucionalidade. Países de baixa institucionalidade são países corruptos, mais violentos, onde o PIB cresce menos, onde os juros são maiores. Brasil é um exemplo. Corrupção alta, crescimento baixo, desorganizado, inseguro, violento, serviço público de baixa qualidade, educação ruim, tudo porque a gente não respeita as instituições. Tudo deriva disso. Não se leva a educação a sério, não se leva a saúde a sério, não se leva o orçamento a sério, não se levam as emendas a sério que nem deveriam existir. Não se leva a sério. É um país que o poder público não leva a sociedade a sério, que é para quem esse poder público trabalha. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.